vez nos encontramos por meio desta série de vídeos para refletir, para rezar, para contemplarmos a Sagrada Escritura, a Bíblia, neste mês de setembro a ela dedicado. A Igreja no Brasil, por meio dos senhores bispos, nos indicaram a primeira carta de São João. Esta carta cujo qual o lema nos foi também direcionado para que pudéssemos contemplar e desde já, dentro das nossas comunidades, vivermos aquilo que Deus, por amor, a nós entregou. Nós amamos porque Ele nos amou. O autor desta carta sempre se direciona aos interlocutores, chamando-os de amados, de filhinhos, porque como em uma homilia, aquele que prega quer que a sua assembleia se direcione à vontade de Deus, se direcione nos caminhos do Senhor, São João também, as comunidades aos quais ele enviava a carta, queria que essa comunidade vivesse dentro da vontade de Deus, deixando as coisas do mundo para abraçar as coisas do céu. Portanto, desde o primeiro capítulo até o último, Deus é apresentado como luz e como amor, para que também nós, assim como aquelas comunidades, pudéssemos ser luz na vida dos nossos irmãos e também pudéssemos os amar do início ao fim da nossa vida. Deus é, portanto, aquele que nos ama, e por meio deste amor que nós sentimos em nós conseguimos iluminar a vida dos irmãos por meio do amor que a Ele nós dedicamos. De acordo com a tradição da Igreja, o autor desta carta seria São João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos do Senhor, aquele que Jesus mais amou. Ele é, portanto, também o autor de outras cartas, entre elas o Apocalipse e o próprio Evangelho de São João. Nós podemos ver também que, conforme os tempos e os momentos da Igreja no seu início ia se concretizando, ia vivendo, ela ia passando por necessidades diferentes, bem como momentos de alegria diferentes. O Evangelho, por exemplo, foi o primeiro escrito de São João. Ele vivia um tempo de perseguição, um momento em que a Igreja ela não podia celebrar abertamente, direcionando-se também para a segunda carta a ele dedicada, o Apocalipse, o momento em que a Igreja era fortemente perseguida. Portanto, ela devia encontrar modos de viver comunidade, viver a dimensão da fé, ainda que por meio dos martírios, por meio das perseguições que aquele povo vivia no início da Igreja. Agora as cartas, principalmente esta que nós ouvimos por ser a primeira, elas já foram escritas no momento posterior, onde a perseguição já não era tão acirrada à comunidade, mas encontrava também uma dificuldade, a dificuldade de viver a fé dentro da própria comunidade. Haviam intrigas, haviam dificuldades intereclesiais, ou seja, os problemas que antes a Igreja encontrava por ser perseguida de fora, agora encontrava por ser perseguida de dentro. São João então escreve essa carta de um modo em que a estrutura dela se dá por meio de uma apresentação, seguida lá no fim de uma conclusão com as intenções da carta, mas principalmente o seu conteúdo dividido em 3 seções. A primeira apresenta Deus como luz, assim como já dizíamos. Ele é a luz que conduz os caminhos dos povos, faz com que um povo, outrora, que não se entendia dentro da comunidade, passasse a viver a unidade. Uma segunda etapa é aquela onde Deus é chamado de justo, de modo que Ele sendo justo e nós querendo ser como Ele, viver como cristãos de fato autênticos, devemos agir com justiça. Se não agirmos de modo justo, não somos de Deus, segundo São João. E por fim, uma terceira parte é o momento em que Deus é chamado de amor. Deus é chamado de amor porque todo aquele que foi iluminado por Deus e soube viver a justiça, mas não sabe amar os irmãos, não vive de fato aquilo que Deus quis nos dedicar. Essa é a crítica de São João. São João convida, portanto, aos fiéis daquela comunidade, para que vivam a iluminação, vivam a justiça e vivam o amor. Mas como esse dom precioso da Igreja chegou até nós, chegou-nos até os nossos dias e foi aos poucos se espalhando para o mundo todo? Foi por meio de uma figura ao qual hoje nós celebramos. O mês da Bíblia
principalmente o dia da Bíblia, é celebrado nesse 30 de setembro. O dia em que a igreja recorda a memória de São Jerônimo. São Jerônimo era um padre do século IV em que, por meio da sua inteligência, por meio da sua sabedoria, foi convidado pelo Papa Damaso I para que pudesse traduzir a Sagrada Escritura do grego e do hebraico para a língua vulgar do povo, a língua latina. Por isso, a primeira tradução da igreja feita por São Jerônimo é chamada de Vulgata. Ele, portanto, sendo esse sacerdote, soube, acima de tudo, ao traduzir a Bíblia, ir fazendo com que ela germinasse no seu coração. Essa é a função principal da Sagrada Escritura. Por isso, o dia em que celebramos a sua memória, nós celebramos também o dia da Bíblia. Contemplando então a beleza de sermos amados por Deus, para que pudéssemos depois amar os nossos irmãos, e sem essa relação é impossível viver a nossa fé, vamos pedir nesse dia, vamos pedir para que São Jerônimo nos interceda e nos ajude a contemplar tudo aquilo que, desde o século IV, com a tradução de São Jerônimo, nos foi sendo apresentado. E hoje nós podemos ver nas nossas casas, nas nossas assembleias. Vivamos aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta. Partilhemos, refletamos, para que esse dom que nos foi dado possa ser em nós motivo de vida e também nas nossas comunidades. Que São Jerônimo nos interceda e nos ajude a ser luz, ser justiça e ser amor entre nós e entre as nossas comunidades. São Jerônimo, rogai por nós.